Olá, ouvintes do Calcast Moralidade. Iniciamos hoje mais um podcast sobre o tema limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos aqui no nosso estado do Amapá. E para falar sobre este assunto, nós trouxemos duas pessoas. O Maurício Oliveira de Souza, ele é auditor do Tribunal de Contas do estado do Amapá, e também a promotora de justiça, a doutora Elisandra Toscano Verardi, que, além de ser promotora de justiça, também é coordenadora do CAU Ambiental aqui em nossa instituição. Bom, olá aos convidados, agradeço o aceite, né, desse convite para tratar desse tema que é de grande relevância aqui para o nosso estado, né, do Amapá. E destacando mais uma vez aqui o trabalho importante, né, do Tribunal de Contas em algumas temáticas, os quais vem desenvolvendo, né, nos últimos anos, né, com uma atuação de levantamento de dados. Então, eu gostaria que vocês falassem, né, dessem a sua palavra inicial para a gente poder começar essa conversa, esse debate. Doutora Elisandra. Obrigada, nós que agradecemos o convite para participar desse podcast e é muito relevante porque nós já iniciamos uma conversa com todos os órgãos que são ligados à temática e eu acho que esse momento veio a dar maior visibilidade do trabalho que está sendo desenvolvido, tanto pelo Ministério Público como as demais instituições que culminou inclusive com o relatório do TCE sobre o tema. Perfeito. E Maurício? Bom, obrigado pelo convite, né, a oportunidade de poder falar de uma das atividades que o Tribunal realiza, né, e, dentre várias, como o senhor mencionou, e tratar de uma temática tão importante, né, que é manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana. Né. Então, aqui a gente quer, com o senhor, com a doutora Elisandra, poder falar um pouco desse trabalho que o Tribunal realizou recentemente e também das propostas de encaminhamentos, né, e as ações que a gente prevê aí para o futuro para melhorar essa política pública que atinge, né, os municípios que têm os desafios pela frente relacionados a resíduos sólidos. Muito bem. Então, para começar, vamos tentar situar, né, para o ouvinte o que a gente vai tratar. O Tribunal de Contas fez um levantamento, né? E eu gostaria de entender isso. A gente não está muito acostumado, né? Mas a gente vê de forma crescente esse envolvimento do Tribunal de Contas em questões temáticas de políticas públicas, como essa do ambiental, né? Então, como que surgiu isso dentro do Tribunal de Contas, o interesse de levantar essa temática e como é essa metodologia que foi feita para surgir esse relatório de levantamento? Tá, essa pergunta ela é bem importante e complexa, né? As pessoas, às vezes, não conhecem o papel, a função do Tribunal de Contas. A gente tem muito aquela visão mais ampla de que ele fiscaliza, acompanha a boa e regular aplicação dos recursos públicos. Mas ele também tem um outro papel, que é de acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Né? Então, quando a gente fala em avaliação de políticas públicas, a gente quer ver se aquilo que foi formulado pelo gestor, né, pelos formuladores de políticas públicas, estão alcançando os resultados previstos, as entregas previstas. E aí o tribunal tem vários instrumentos de fiscalização. Então, a gente tem instrumentos como o acompanhamento, o levantamento, a auditoria operacional, a auditoria de conformidade, o monitoramento. Cada instrumento desse de fiscalização tem um objetivo. Por exemplo, acompanhamento a gente pode fazer de uma política de maneira concomitante. Então, a gente pode, a partir de critérios técnicos, selecionar uma política, vamos supor, de saneamento, de primeira infância e fazer o acompanhamento concomitante para ver se aqueles resultados que foram planejados estão sendo alcançados. A gente pode realizar um levantamento, que é o que a gente às vezes pretende fazer para conhecer mais um objeto que está no nosso radar de controle. Então, é um diagnóstico que nos permite aprofundar mais sobre aquele assunto e delinear futuras fiscalizações. Nós podemos fazer uma auditoria de conformidade, o próprio nome diz, é verificar a regularidade de um contrato, de um convênio, de uma obra.
E a gente pode também fazer a auditoria operacional. Ela vai além da conformidade, ela vai avaliar o desempenho, a efetividade de uma política pública. Então, a gente tem esse leque de instrumentos de fiscalização. E, além disso, para a gente selecionar, a gente chama de uma situação problema e um objeto de controle, a gente se pauta em critérios. Critérios de relevância, materialidade, né, oportunidade e riscos associados. Então, não é aquela questão aleatória, até para dar segurança, né, para quem vai ser fiscalizado pelo tribunal, de que aquela foi uma escolha, uma seleção baseada em critérios técnicos. Então, isso a gente discute muito. Então, no tribunal, a gente tem um radar, né, de situações, problemas que estão aos olhos, né, do controle externo, mas a gente precisa definir prioridades e critérios para onde atuar. Então, esse trabalho de levantamento de resíduos sólidos, ele nasceu a partir de algo que foi mapeado antes da pandemia. Em 2018, já estava no nosso radar de controle, né, essas questões relacionadas a manejo e limpeza urbana, né, nos municípios. Só que a gente não sabia ainda que tipo de instrumento aplicar. Esse trabalho que foi desenvolvido pelo TCE, ele veio justamente a dar um norte do que nós deveríamos verificar de imediato, né? Então, foi importante esse compartilhamento de informações e eu não sei qual foi o objetivo final, disse que estava monitorando, mas qual seria o objetivo final desse relatório? O que foi que vocês pretendiam com esse monitoramento, né, com esse levantamento, entregar para a sociedade? Primeiro, um diagnóstico, né, um cenário da gestão de resíduos sólidos nos 16 municípios e como o governo estadual, né, atua dando apoio para os municípios nessa política. Então, é ter um diagnóstico com essas informações. Então, o relatório traz esse cenário. Além disso, a gente também já definiu como proposta de encaminhamentos algumas ações, né, que vão ocorrer a partir do segundo semestre desse ano e ano que vem, seja de acompanhamento de alguma questão específica que foi identificada no relatório, seja por meio de capacitação, né, junto aos municípios, que a gente percebe que há necessidade, seja por meio de firmar parcerias com o Ministério Público, com o próprio governo do Estado, para que a gente possa, de uma maneira bem técnica, induzir uma melhoria nessa política, né, de limpeza urbana e de resíduos sólidos. Ok, então, falando sobre a política, né, eu observei que no relatório tem a informação de que não há, em verdade, uma política estadual, né, relacionado a isso, né? De que modo isso afeta os municípios para fins de recebimento, por exemplo, de recursos federais sobre essa temática de limpeza urbana e o manejo dos recursos sólidos? Tá. A lei, né, 13.205 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece que a União tem que ter o seu Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os estados, seus planos estaduais, e os municípios, seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Esses três instrumentos, eles se comunicam, né? Então, quando você não tem um estado, e aí destacar que o estado do Amapá é o único que não tem ainda o plano e não está em elaboração, nós temos 22 estados com plano estadual e 3 estados que estão em elaboração, e o Amapá é o único que não tem. Então, quando você não tem esse plano estadual, você não tem o aporte, um planejamento, uma visão de Estado, né, de apoiar esses municípios, que a gente vai ver lá na frente, são carentes de recursos, têm população baixa, normalmente abaixo de 20 mil habitantes. Então, isso influencia muito uma coordenação a nível estadual para poder dar esse suporte para os municípios. A lei diz que quando o Estado não tem esse plano, ele vai ter restrições no acesso a recursos, né, vinculados a essa temática resíduos sólidos. A mesma coisa se aplica aos municípios. Quando os municípios não têm um plano, além de não ter um instrumento de planejamento que dê um norte, isso vale também para o Estado, a gente fica impossibilitado de acessar recurso para a temática de limpeza urbana e resíduos sólidos. Então, imagina, tanto o Estado como municípios não ter esse documento importante de planejamento.
E quando a gente fala ter um plano, não é só formular ele, é implementar. Então, o que a gente percebe nas discussões é essa falta de coordenação e conexão entre Estado e municípios. A política ela visa, né, estadual, reduzir esse distanciamento que existe. Sobre essa questão, portanto, da ausência, né, de uma política estadual, nós temos uma outra temática relacionada a essa gestão do resíduo sólido na gestão integrada, né, nessa gestão integrada. Então, o que eu gostaria de perguntar existe algum tipo de integração entre municípios para a gestão desses resíduos sólidos sendo implementada, ainda que a gente não tenha a política estadual? Muito incipiente. Alguns municípios ali da região mais dos lagos tentaram uma discussão de consórcio, mas isso não avançou, tanto que o próprio relatório de levantamento traz essa informação. A gente não tem nenhuma proposta em discussão voltada para trabalhar a gestão de resíduos de maneira integrada, né? E isso precisa ser fortalecido, porque a gente tem percebido, e os dados demonstram, que os municípios de população pequena não têm condições de gerenciar, por exemplo, um aterro sanitário. É inviável economicamente. Nós temos, na verdade, lixões ou aterros controlados. Mas, na verdade, assim, um instrumento adequado para isso nós não temos nenhum, né, no Estado. Né? Temos o do município de Macapá, que tem as suas questões aí de operação que também prejudicam. Mas, assim, se nós pensarmos, 2022 foi gerado no Brasil quase 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Desse total, né, 77 milhões foram coletadas. E desse total, 39%, quase 30 milhões de toneladas, foram para disposição inadequada, ou lixão ou aterro controlado. Nós temos quase que 50% dos 5.570 municípios com disposição inadequada. Quando a gente traz isso para um cenário de região norte, é mais complicado ainda. Dos 450 municípios, nós temos 70% com disposição irregular de resíduos. Né? Só 90 municípios têm disposição adequada. E aí, no estado do Amapá, nós temos um aterro controlado, que atende a capital, e mais 2 municípios. Os demais são lixão ou aterro controlado. Esse ponto, inclusive, Maurício, é muito importante para a questão de conscientização da população, dessa questão da disposição inadequada dos resíduos que são gerados. Quais são os riscos para o meio ambiente, para a saúde da população, quando esses resíduos sólidos são dispostos de forma inadequada? São diversos os riscos, né? Então, quando a gente fala de disposição inadequada, os chamados lixões e também aterros controlados, a gente tem ali um lixo a céu aberto, onde você tem o comprometimento da qualidade ambiental. Então, o lixo gera um efluente, um resíduo, né, que é o chorume, é altamente poluidor, que vai para o lençol freático, é carreado pelas chuvas, para os mananciais que estão ali no entorno. A gente tem presença de vetores, então é comum você passar no lixão ter urubu, mosca. A população que mora ali no entorno tem esse risco, né, de conviver com esses vetores. Tem a poluição visual, né, você vê aquele amontoado de lixo, poluição atmosférica. O lixo tem quando está a céu aberto, em lixão, ele tem uma combustão espontânea. Então, você todo o tempo tem aquela área queimando. Então, você tem poluição hídrica, você tem poluição atmosférica, você tem risco da população do entorno estar usando água de um poço Amazonas contaminado, né? O odor que é gerado, os vetores, desvalorização. Então, o lixão ele é inadequado, ele é considerado crime ambiental. Né? Dispor resíduos sólidos em áreas inadequadas é considerado um crime. Então, por isso que a gente sempre preza pela disposição, e a lei traz isso de maneira muito clara, ambientalmente adequada. E no Brasil, a metodologia, a tecnologia mais usada são os aterros sanitários, que aí você tem o resíduo confinado e uma célula, que tem toda uma impermeabilização, evitando que o chorume atinja o lençol freático,
que vá para os mananciais superficiais. Você tem coleta de gases, né, metano, que são gerados da combustão de resíduo. Você tem um aterramento diário na célula, que evita a presença de urubus e mosca. A área é cercada, não tem catador. Então, você tem toda uma técnica prevista em normas, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Perfeito. Foi identificado aí no relatório uma baixa transparência em relação ao tema da limpeza urbana, né, nos contratos. Então, a pergunta que eu faço, que medidas assim, e desafios que os municípios poderiam enfrentar e adotar para melhorar essa questão da transparência na gestão da limpeza urbana? Quando a gente busca as informações nos sites institucionais, né, dos municípios, a gente não consegue encontrar. E quando encontra, ele não está numa linguagem simples e acessível. Então, você tem planilhas que até para nós que somos do controle externo, você não consegue entender muito o que está sendo destinado de recurso público para limpeza urbana e resíduos sólidos e qual o resultado dessa política. Então, olha só, em alguns não existe essa informação e outros, quando existe, a gente não consegue extrair, né, se aquilo realmente está entregando os resultados. Então, isso aqui foi mapeado e foi algo que dificultou muito o nosso trabalho. Então, a gente tem como uma proposta aqui, que vale também para o Estado, que tem um aporte de recursos via a Secretaria de Desenvolvimento das Cidades, por meio de convênios para os municípios, de dar mais transparência dessas informações. E nos municípios também. Tanto nós que somos do órgão de controle, como a população, quer saber quanto, né, custa manter a cidade limpa, né? Quanto custa coletar o meu resíduo, transportar e levar para um aterro sanitário ou para um lixão. A gente precisa ter esse controle. E quando a gente pesquisa isso nas peças orçamentárias, seja PPA, LOA, né, a gente percebe que são valores significativos. Então, a gente precisa ter muita transparência na aplicação desse recurso. E aí, cruzar essas informações com aquilo que a gente tem identificado de fragilidades na coleta de resíduo. Então, tem locais onde não há coleta, né, principalmente áreas de ponte, de difícil acesso, áreas rurais. Tem locais em que a coleta não tem a regularidade, né? Quando a gente fala de coleta de resíduo, ela tem que ter uma regularidade, vai passar 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, todos os dias, todos os dias. Então, tudo isso a gente, por meio da transparência, como órgão de controle e como sociedade, consegue acompanhar. Perfeito. Até tomando um gancho do que você falou na questão relativa a essas receitas, né, elas são realmente muito volumosas, né, na destinação. Alguns municípios os valores são altos, até porque os contratos, alguns deles praticam com terceirização, né, contratação de empresas, e são valores muito altos. Há algum problema relacionado a essa quantificação, né, de como quantificar e como pagar, né, esse serviço? Tem o relatório aponta sobre este fato, como quantificar, por pesagem do material recolhido, ou os municípios estão fazendo de forma por uma amostragem ou sem pesagem mesmo? Como que é enfrentado esse tema? Esse também é um ponto que foi abordado no relatório. A fragilidade, né, ou inconsistências em alguns contratos. Então, você tem ali valores que são definidos de maneira global, sem definição, né, de quantitativos de maneira individual, e isso dá uma abertura para, de repente, pagar por um valor, por uma quantidade que necessariamente não foi coletada, não foi trabalhada. Isso a gente identificou. A gente também identificou no relatório falta de critérios para estabelecer, município A, eu vou coletar X toneladas de resíduos domiciliares. No município B, 2X, né, de toneladas, com preços diferentes. Quais são os critérios para definir esses preços? E isso está no nosso radar porque pode ocorrer aí um sobrepreço, né, e depois um superfaturamento naquilo que vai ser pago pela prefeitura por meio dos convênios, desses contratos. Então, a gente identificou alguns aqui que estão no nosso radar para fazer esse acompanhamento. Então, quando a gente for em loco, a gente vai detalhar esses itens.
E o relatório também prevê esse alerta para os prefeitos, né, os gestores municipais. Olhem para os seus contratos, mas façam isso de maneira muito detalhada. Os municípios não têm balança, mas isso, na engenharia, a gente consegue estimar quanto uma caçamba, um caminhão compactador tem em tonelada, né, em peso ou em volume. Mas isso precisa ter um fiscal, alguém acompanhando. Porque senão eu estou pagando por 15 toneladas, mas na verdade estou recolhendo 5. E aí é recurso público sendo desperdiçado. E até sobre essa questão da origem da receita, o Estado repassa, né, uma certa quantidade, né, de recurso financeiro para sustentar esse tipo de serviço pelos municípios, né? Mas tem outra forma também que o município pode obter essa receita, né, que é através da instituição de uma tarifa ou taxa sobre a limpeza urbana. Como que está essa situação nos municípios? Só 2 municípios, né? Macapá tem a lei e instituiu essa cobrança, e Pedra Branca tem a lei, mas não implementou. Os demais não têm instrumentos. Então, assim, a gente está falando de sustentabilidade do sistema. Enquanto o gestor não vê que é necessário ter recurso do poder, né, do próprio cofre municipal, mas precisa ter um outro instrumento de cobrança, que é esse que a lei, né, a 14.026 de 2020, que é chamada de novo Marco Legal de Saneamento, estabeleceu que os municípios precisam instituir e implementar essa cobrança. E esse prazo era até 2021, e a maioria dos municípios não fizeram isso. E aí a gente tem essa questão, o município sempre pedindo socorro para quem? Para o Estado. Isso é o correto? Talvez a gente possa reduzir essa dependência, né, do município, né, junto ao Estado. Mas para instituir essa taxa é necessário que o município conheça, né, muito bem, faça um diagnóstico do seu sistema de limpeza urbana, estabeleça preços acessíveis e principalmente tenha um serviço de regularidade, porque, se não me engano, é muito complicado você ser cobrado por algo que não tem uma oferta com qualidade. Então, isso também é colocado aqui no nosso relatório e a lei deixa muito bem claro, quando não tem a implementação dessa cobrança, isso pode configurar renúncia de receita. Ah, perfeito, que tem consequências, né, por conta dessa omissão, né? Inclusive, Maurício, nessa oportunidade seria bom esclarecer o que é que o município é obrigado enquanto coleta de resíduos, o que seria a limpeza pública e o que seria que o grande gerador seria encarregado, qual seria a responsabilidade do grande gerador. Porque quando nós estamos falando aqui de um serviço de coleta, esse que nós estamos nos referindo é aquele chamado domiciliar ou aquele que o município ele define como pequeno gerador, que deve ser separado, pesado, quantificado e qualificado de forma diferente da limpeza pública, que é justamente aquele material que é recolhido também pelo município, mas que vem de varrição, que vem de poda, que vem da manutenção das vias, que deve ser pesado, deve ser controlado em outro momento. E hoje nós temos uma junção de todos, tanto da coleta domiciliar, quanto da limpeza pública propriamente dita, quanto dos grandes geradores, porque não temos uma lei municipal definindo quem seria o pequeno e o grande gerador, e o município termina fazendo toda essa coleta, onde deveria ser também encarregado o grande gerador. Perfeito. E isso acontece em quase todos os municípios. E aí a gente pode pensar assim, tá, mas qual é o problema? Quando você coleta de um grande gerador, você está deixando de coletar, de repente, de X domicílios. Ou você está aumentando, né, o custo da sua coleta. Então, a prefeitura pode coletar? Pode, desse grande gerador, mas ela precisa receber. Então, isso precisa estar muito bem definido. E a lei, né, esse planejamento que o município estabelece, ele tem que definir a partir de qual quantidade ou volume é considerado grande gerador. Então, porque senão há uma sobrecarga, principalmente do custo de operação. E aí, o restante não, aquilo que é
resíduo público é responsabilidade da prefeitura, mas isso tem que estar muito claro. Perfeito. Então vamos falar então já da parte final, né, desse relatório, que é bastante propositiva, né? Então, das propostas, né, elaboradas e colocadas nesse relatório que indicam e vão indicar algumas atividades que o próprio Tribunal de Contas irá fazer. Então, o que o senhor tem a falar sobre essas propostas feitas? Tá. A primeira, são propostas direcionadas ao governo do Estado, né, por meio das secretarias que são responsáveis, a SEMA e a Secretaria de Desenvolvimento das Cidades. Então, primeiro, elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Esse é um documento que é necessário. Segundo, que a Secretaria de Desenvolvimento das Cidades crie, né, dê transparência para as informações referentes aos convênios, às transferências que são feitas para os municípios para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Só esse ano foram 40 milhões. A gente precisa ter essa informação ali disponível, facilmente disponível, e principalmente a prestação de contas desses convênios. Nós temos recomendações e determinações também para os municípios. Os municípios que não possuem Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos precisam elaborar ou implementar esses planos. Eles têm um prazo ali para apresentar isso para o tribunal. Quanto à disposição final ambientalmente adequada, a gente estabeleceu lá um prazo de 90 dias para os municípios que têm lixão ou aterro sanitário apresentarem um plano. Olha, a gente vai resolver esse problema. A gente vai começar primeiro selecionando área, depois buscando recurso, mas precisa ter um ponto de partida. Nós não podemos mais esperar. A lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. O primeiro prazo foi para 2014. Depois, com a nova lei, as modificações na lei de saneamento, o prazo mudou, né, para municípios que tinham plano e cobrança, mudou para 31/12/2021. O último prazo foi agora, 2 de agosto de 2024, para municípios abaixo de 50 mil habitantes, que é a maioria dos nossos aqui. E ninguém conseguiu avançar no cenário. Então, a gente precisa ter algo para startar. A gente também tem um alerta lá para os municípios do ponto de vista de transparência. A gente precisa que os municípios criem sítios eletrônicos que a gente consiga ter essas informações facilmente acessíveis e uma linguagem simples para a gente acompanhar e avaliar essa política. E tem também a proposta de capacitação, isso é muito importante, porque os municípios reclamam, né, que às vezes as equipes precisam compreender, apesar de que já existe um esforço muito grande, tanto do Tribunal, Ministério Público e do próprio Governo do Estado de capacitação, mas a gente vai reforçar isso, porque a gente percebe que os gestores que tratam dessa pasta precisam compreender o que é gerenciamento de resíduos sólidos, desde a sua fase administrativa até a sua fase operacional. Compreender como incluir isso no PPA, numa lei orçamentária anual. Então, aqui a gente tem propostas de fortalecimento a nível municipal, mas com a participação do Estado e com apoio, né, pedagógico e naquilo que couber do Tribunal de Contas. Perfeito. Nós, aqui do Ministério Público, né, doutora Elissandra, a gente recebeu muito bem esse levantamento por parte do Centro de Apoio da Moralidade e também por parte do CAU ambiental. Vamos apoiar, né, essas proposições que estão sendo levadas a efeito pelo Tribunal de Contas para poder fortalecer os resultados decorrentes dessa atuação do Tribunal, mas também dentro do Ministério Público, já que esse acompanhamento da política pública também interessa muito, né? É um ponto em comum, né, do Ministério Público e também do Tribunal de Contas. Inclusive, aliás, a doutora Elissandra vai instituir, né, ou está instituindo, ou fomentando a instituição de um fórum. A comissão interinstitucional para acompanhar com as instituições que têm interesse na matéria. Perfeito. Vai compor... quem que vai compor esta? Nesse primeiro momento, diante das reuniões que já aconteceram, o governo do Estado, com as secretarias de planejamento, com a Secretaria de Desenvolvimento das Cidades e a própria Secretaria do Meio Ambiente, o Tribunal de Contas,
a Associação dos Municípios, o CAL da Moralidade, que foi convidado, e o CAL do Meio Ambiente. Estamos com tratativas com outros órgãos que também têm interesse, mas nesse primeiro momento nós vamos firmar com esses órgãos que são aqueles que estão hoje na linha de frente para justamente uniformizar essa política de gestão no estado do Amapá. Perfeito, até porque é um tema que, na área ambiental, dentre tantos que possuímos, né, um tema que está em destaque, até pela informação que você falou logo no início, né, de ser o único estado a não ter a política estadual, né, referente a esse tema, né? Então, já temos os indicadores que foram feitos por esse levantamento. Então, temos que, tanto o Tribunal quanto o Ministério Público, trabalhar aí para melhorar todo esse cenário, que é uma situação histórica, né, dentro do Estado. Então, para caminhar para o fim, eu gostaria de deixar aqui a última palavra, né, primeiramente aqui ao senhor Maurício, suas considerações finais. Eu só quero reforçar que essa parceria, né, que a gente está construindo nessa área de saneamento e outras áreas, né, entre Tribunal e Ministério Público só fortalece. A gente termina não tendo sobreposição e atuação em duplicidade, a gente une esforços para o mesmo objetivo. Então, acho que esse trabalho que a doutora Elisandra está coordenando, né, na área de saneamento, na área de resíduos sólidos, é uma primeira de muitas parcerias que a gente vai ter com o Tribunal de Contas. E dizer que a gente tem muito material, né, importante que a gente produz e que a gente quer realmente divulgar, e a gente sempre reforça isso. Não é só importante um gestor receber um acordo, uma determinação, uma recomendação do tribunal. A gente tem mudado um pouco também a nossa forma de atuar, sendo muito mais comunicativo, muito mais transparente com aqueles órgãos que a gente fiscaliza. E a gente tem percebido que isso tem dado muito resultado, porque quando a decisão sai, muito do que a gente já propôs, o gestor, né, aquela instituição já está trabalhando para atender. Então, esse olhar de controle externo, o gestor é muito bom, porque às vezes naquela correria do dia a dia, né, com as demandas que todo gestor tem, não consegue identificar essas lacunas, essas fragilidades, essas duplicidades que existem na ação que ele é responsável. Então, aqui eu queria agradecer e colocar, né, o tribunal à disposição para outros convites. A gente tem outros colegas que trabalham com temas também super importantes. Doutora Elisandra? Eu também gostaria de agradecer o convite. Eu gostaria de destacar também a disponibilidade dos órgãos em atender o chamamento para essa atuação em conjunto. E nós temos percebido que essa ouvir e o falar, a troca de informações, de interação, tem produzido bons resultados. E é o que a gente pretende, né, a partir, principalmente, do ano que vem, ver o resultado concreto, com essas informações do Tribunal de Contas, com os esclarecimentos das secretarias estaduais, com a própria participação efetiva da Associação dos Municípios, que tem interagido diretamente com os representantes, com os chefes dos executivos, do Executivo Municipal, e trazido esse retorno. O que é que nós podemos fazer? Qual o próximo passo? Qual é a principal necessidade que deve ser atendida? Então, eu gostaria de agradecer, deixar aqui público, né, mais uma vez, que todas as reuniões que nós temos feito, nós temos conseguido dar passos importantes para dar essa qualidade de vida para a população, que, como foi frisado aqui numa fala anterior do auditor, nós não temos ideia, estou falando de uma forma geral, de quanto a não disposição final dos resíduos que a gente gera traz consequências tanto para o meio ambiente como para a saúde. E o trabalho hoje, a nível nacional, é trazer renda, produzir com esse resíduo um retorno econômico, principalmente para a classe de catadores de material reciclado, que a gente também precisa desenvolver um trabalho amplo com eles a nível do Estado. Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima.
Então, agradeço a vinda, né, do Maurício, agradeço a presença aqui também da doutora Elisandra, né? Teremos aí provavelmente muito trabalho pela frente, né? Tanto o tribunal quanto também o Ministério Público, né? Na pessoa aí também dos promotores de justiça do interior que irão se debruçar, né, nos próximos meses sobre essa temática, o qual está sendo planejada essa atuação pela doutora Elisandra também, com uma participação aqui do nosso CAU Moralidade. Bom, chegamos, portanto, ao final desse episódio. Agradeço a você, ouvinte, por ter acompanhado, né, a mais um episódio que nós produzimos. Nossa intenção aqui é de compartilhar com a sociedade, com todos, né, o trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público, em parceria com outras instituições, como é a do Tribunal de Contas. Então, aguardo vocês no próximo episódio. Até mais.